Capítulo 63 Polo magnético. Telúria antes do dilúvio. Desde que surgiu sobre a face da Terra, a raça humana foi testemunha de 4 grandes catástrofes. No Paleolítico, a Era do Gelo esboçou-se como uma tentativa dos arcanjos, ainda velada, de exterminar a espécie mortal. Seguiu-se a ela o primeiro cataclismo, cujo objetivo era acabar não com os homens, mas com os sentinelas que os haviam ajudado a resistir à glaciação. O segundo cataclismo, então, que só ocorreria séculos à frente, por volta de 35.000 a.C., seria caracterizado por terremotos tão fortes que reajustariam o planeta à disposição que permanece até hoje. E depois viria o dilúvio. No tempo em que Ablon conduzia sua caçada, após a primeira e antes da segunda hecatombe, o continente americano era uma zona praticamente selvagem. No sul, o fabuloso Império Yami controlava a maior parte da selva, e ao centro destacava-se o reino de Cuna, tendo como capital Aztlán, uma das 7 províncias do ouro. Poucos eram aqueles, todavia, que se aventuravam além do Equador. Contava-se, e a propósito era verdade, que nesses setores viviam os remanescentes dos gigantescos répteis que dominaram o mundo durante o período Jurássico. A América do Norte era então dividida em 2 subcontinentes separados por um mar estreito que daria origem à bacia hidrográfica dos Grandes Lagos americanos. O sul era conhecido como Rivata e a parte superior como Telúria, uma região ainda mais gelada que a Hiperbórea, castigada o ano inteiro por tempestades de neve e ventos cortantes. O polo magnético naqueles dias não era o mesmo de agora, uma vez que a inclinação do globo era outra. De qualquer forma, era lá que ele ficava, no setentrião entre cabos e geleiras infindáveis. O ponto exato de convergência das linhas energéticas e o obelisco que o marcavam estavam ambos ocultos e muito bem preservados no interior de um enorme vulcão extinto desde a era mesozoica. De longe, o relevo e seus contornos faziam lembrar uma montanha solitária, o cimo encoberto de névoas, camuflando satisfatoriamente a cratera no topo. Dentro, graças ao solo fértil e às fontes termais, encontrava-se um vale florido de extrema beleza, contendo algumas espécies vegetais que não existiam mais no ambiente lá fora. E no centro desse paraíso, quieto, silencioso, bucólico, distinguia-se um obelisco piramidal. Quem residia no vale era ninguém menos que Metatron. Coubera a ele, como líder dos sentinelas, a tarefa de encontrar o nódulo central e fixar sobre ele o monólito. Feito isso, o rei dos homens estava prestes a localizar a fonte dessas energias e descobrir o caminho para o coração do planeta. Mas ele nunca seria um soberano completo se antes não submetesse seus inimigos. Vencera Gabriel no passado e agora Miguel enviara outro assassino em seu encalço. Um general que conseguira uma façanha quase impossível, derrotar Ka, o Sol. Conhecendo a persistência desse guerreiro, o primeiro anjo decidiu que iria superá-lo, para só então deslanchar seu plano. Mandou que uma de suas agentes, Samiasa, a senhora dos portais, infiltrada na casta dos Elohims, revelasse a Órion seu paradeiro e então foi só aguardar. Logo, Ablon, o Vingador, o maior agente dos céus, viria à sua caça e então ele o esmagaria, transmitindo aos primogênitos um recado à altura. Foi assim que, em uma tarde de inverno, um raio atravessou o frio manto de névoas, caindo sobre as águas de um lago, despencando como uma flecha bem no meio do vale. Do espelho cristalino, ergueu-se uma figura máscula alta, de cabelos claros, aparência jovem, armadura dourada, polida e sem arranhões, trazendo uma espada na cinta, a barba crescida
denunciando o longo intervalo em que vagava na terra. Das árvores veio a seu encontro um outro indivíduo, um outro anjo, mais baixo, de estrutura rústica, compacta, as asas pardas, os pelos crespos, os pés descalços. Metatron? Ablon o interpelou. Claro, ele o reconhecera pelas vibrações coronárias, mas precisava ter absoluta certeza, de maneira que não cometesse nenhuma injustiça. Sim. O sentinela andou calmamente até ele. E você é Ablon dos querubins. Ablon, o vingador, assassino, confesso de Cá. Não sou assassino. Eu e mais 2 celestes o destruímos em batalha justa, consentida por ambas as partes. Eu o desafio. Escolha as armas e ponha-se em guarda. Não preciso delas, garoto. Como você verá, os meus poderes são magníficos e os meus punhos são armas. Mas, se é um duelo o que você quer, eu aceito. Concedo-lhe esse privilégio. Está ciente de que não pode me vencer, não está? Cale-se! Como que num relâmpago, o Vingador recordou-se das palavras de Lúcifer, à época um de seus chefes, que o aconselhara a não deixar que o adversário falasse. Os sentinelas são astutos e traiçoeiros, frisara a estrela da manhã, quando de sua audiência no quinto céu. Deve pegá-lo antes que ele abra a boca. Determinado a seguir à risca tais instruções, Ablon sacou a espada, alargou as asas e se precipitou contra Metatron. Para sua surpresa, porém, aquele que se julgava indestrutível retrocedeu e deu-lhe as costas. Decolou, deixando a cratera, traçando um risco no céu, voando para o sul o mais rápido que podia. O querubim o acossou. Capítulo 64 – O centro do mundo. Hades, tempo presente. Milênios no futuro, Kyra, Cerberus e Metatron chegavam ao núcleo da fortaleza de Agartha após percorrer vários metros através do corredor hexagonal. Lá, no centro do bastião flutuante, abria-se uma câmara alta, cercada por outros 3 corredores idênticos àquele que os conduzira, perfazendo 4 passagens, uma em cada ponto cardial. O teto tinha forma de pirâmide, como se acompanhasse o interior do octaedro, sugerindo que a mesma arquitetura se reproduzia abaixo. O fosso que deveria existir no chão, porém, fora coberto com uma plataforma circular, medindo 20 metros de diâmetro, os ângulos curvos raríssimos naquela construção de quinas retas e lados precisos. É aqui que começa, centelha. Este é o princípio e o fim de tudo. Metatron apontou para o assoalho rochoso. Gravada no piso, enxergava-se uma figura simples, esculpida em baixo relevo. O desenho redondo ocupava quase todo o aposento e se assemelhava a um redemoinho com múltiplas linhas que se agrupavam no eixo.
Reconhece esta imagem? Sim, se bem me recordo. Ela vasculhou a memória. É parecida com a mandala gravada no ashram de Tet, na Índia. Parecida, não. É o mesmo diagrama. Sabe o que significa? Não. Kyra admitiu, sinceramente curiosa, para desvendar o mistério. Ele só me disse algo sobre o cerne do mundo. O cerne do mundo, sim. O centro do mundo é onde estamos agora. E isso não é uma mandala, é um mapa. Um mapa de quê? Olhe de novo. Um mapa da Terra? O enigma se esclareceu de repente. Um mapa energético. Decifrou. Mas que energia é essa? Os tulianos e os hiperbóreos a chamavam de Vril. Nós a chamamos de energia telúrica, mas o nome pouco importa. Metatron fez uma pausa e se preparou para iniciar seu discurso. Centelha, eu vou lhe contar uma coisa a respeito do nosso pai. Yahvé era obcecado pela perfeição. Primeiro, ele fez surgir os alados com o único objetivo de servi-lo, de ajudá-lo na construção do universo. Por bilhões de anos, nós vagamos pelo espaço infinito, criamos e destruímos galáxias, moldamos astros e nebulosas, até que aconteceu um milagre, e desse milagre surgiu o nosso planeta, um santuário único, especial, propício ao surgimento da vida. O Éden. Como você já percebeu, a Terra não é apenas um amontoado de rochas, fogo e oceanos, como são muitos corpos estelares. É um organismo vivo, pulsante, onde todas as partículas estão interligadas. Bem, como a raça humana, o Éden sobreviveu aos sucessivos cataclismos por sua capacidade de se regenerar, de se adaptar e de responder aos perigos que o ameaçam. Indicou novamente o diagrama. Estas listras sobre a mandala são como artérias, todas partindo do coração, e através delas percorre a seiva do mundo, carregando seus compostos físicos, etéreos, espirituais e telúricos. Prove! Kyra o instigou. Era uma Extim, conhecia as forças da natureza, mas não conseguia enxergar evidências de que a Terra fosse uma entidade, ainda mais viva. Prove-me que tais potências realmente existem. Não preciso, você já as experimentou em ocasiões diferentes. Como acha que canalizou o poder do vulcão em Atea e no Tibete,
Jamais se perguntou como um anjo do fogo seria capaz de solidificar placas de gelo? E o que dizer do plasma que disparou sobre os ecalotes ao tocar o obelisco de Egnias? Espere! Como sabe tanto a respeito da minha missão? Sou o primeiro anjo e tenho poderes de todas as castas. Minhas técnicas são ilimitadas, supremas. Da mesma forma que os serafins, posso ler mentes. Trocou olhares com Cérberus. Pobre Ismael, não teve a menor chance. Estou impressionada. Ela rebateu ironicamente e, posto que já deduzira desde a conferência com Lúcifer a utilidade dos obeliscos, preferiu ser direta. O que você quer de mim, afinal? Quero que você faça o que faz de melhor, o que aprendeu e praticou ao longo dos séculos. Pela terceira vez, ele fitou a mandala. Quero que suba nesta plataforma e canalize a energia gerada em Hélios, o sol interior, o qual está embaixo de nós, e que a transmita à superfície da Terra, enquanto eu reconquisto o planeta. Certo! A centelha chegou a achar engraçado, não o plano, mas a confiança de Metatron. E por que eu faria isso? Porque é a sua demanda vital, porque você foi destinada, porque eu a preparei para isso. Como? Não se faça de tola. Não diga que nunca desconfiou nem por um momento. O sentinela arqueou as sobrancelhas. Ou mesmo que nunca se sentiu diferente. Sentir-se diferente não significa nada. São esses os argumentos que pretende usar para me convencer? Kyra, os indícios estão em toda parte. Nós, sentinelas, estamos ligados à Terra desde que Yahvé nos delegou a missão. Eis o motivo pelo qual você se sente tão bem na Haled e tão fraca quando se afasta dela. Imagino que tenha saboreado certa euforia ao se aproximar do abismo de Led, ao pisar nesta torre. Está mais forte do que nunca. E o intrigante era que, de fato, ela se sentia assim, mais forte do que nunca estivera. Mas a dúvida persistia. Ridículo! Sou o Marconte de Gabriel? Como posso tê-lo servido, ainda mais estando você preso até pouco tempo atrás? Deixe-me concluir a história. O anfitrião esfregou as palmas. Quando o primeiro homem se esclareceu, Deus julgou ter finalizado o seu trabalho e passou o universo ao controle dos anjos. Os arcanjos governariam o céu e os sentinelas regeriam a terra.
Nossa empreitada era salvaguardar o planeta e seus habitantes. Então, a fim de preservar o primeiro casal, eu construí um santuário onde certas regras, as quais chamei de mandamentos, deveriam ser respeitadas. Nem tudo deu certo, porém. Lilith, a primeira mulher, rebelou-se e eu a expulsei. Vingativa, ela denunciou a localização do paraíso terrestre ao arcanjo Lúcifer, que me acusou de ir contra as inquestionáveis leis de Yahvé e de impedir que Adão e depois Eva, a segunda mulher, exercessem o livre-arbítrio. Lúcifer enviou seu braço direito, Samael, que corrompeu os meus protegidos e assim eu capitulei. Aceitei a derrota. Permiti que o primeiro casal deixasse o jardim do Éden, constituísse família e adotei uma nova estratégia mais singela. Decidi estudar a natureza dos homens sob um prisma mundano e passei a viver entre eles. Tive filhos e os amei, até que Gabriel veio a mim, anunciando que destruiria a humanidade. Dessa vez eu não me renderia. O que me motivava não era só o amor à minha prole, mas a todos os entes mortais. Desafiei os primogênitos. Então o mestre do fogo devastou a minha aldeia, carbonizou os meus rebentos, mas eu enfrentei e sobrevivi com o único pensamento de livrar o mundo da tirania. Seguiu-se a Era do Gelo, que acabou por nos ser propícia no fim das contas. Batalhamos no sentido de resguardar os seres humanos e aproveitamos o período glacial para iniciar a nossa campanha, percorrendo o globo, encontrando os nódulos energéticos, furando os poços e erguendo os obeliscos. Os sentinelas foram sistematicamente caçados, mortos, mas o trabalho foi completado com todos os monólitos concluídos. E por que esperou até agora para pôr seu plano em ação, se poderia fugir da guerrina facilmente? O impacto do segundo cataclismo deslocou o eixo da Terra e as trilhas energéticas ficaram desalinhadas. Só hoje, 37 mil anos depois, o planeta retorna à inclinação original. Finalmente escapei do segundo céu e vim atrás de você. Sua história faz sentido. Ela aqueceu, relembrando o calor que sentira ante os fluxos de plasma. Mas não completamente. Se durante todo esse tempo eu era uma espiã a serviço, se usou as técnicas psíquicas dos serafins para apagar a minha memória, por que simplesmente não as devolve agora? Não vejo melhor prova que essa. Não é assim que funciona, afirmou Metatron com um sorriso paterno. Sim, as minhas divindades são possantes, mas os arcanjos são também inteligentes. Se eu apenas escondesse essas recordações em um canto obscuro da sua mente, eles as encontrariam na mesma hora. Com você, empreguei uma tática mais refinada, que destrói as lembranças e preserva certos impulsos. No seu caso, o de procurar os obeliscos. Não obstante, resguardei 1 ou 2 fragmentos, como o episódio da deusa que arde.
sabendo que eles seriam úteis mais tarde. A deusa que arde. O incidente que a Celeste revivera em sonhos sucedera-se em um campo nevado durante a Era do Gelo, quando ela, então reconhecida como uma deusa, enfrentara um de seus principais antagonistas, Andril, o Anjo Branco, à época chamado de Deus Branco, superando-o após sorver a energia da Terra e a expelir sob a forma de plasma. Desde que vislumbrara essa cena, Kyra teve certeza de que o embate acontecera não fora apenas uma ilusão, mas nunca o associara ao fato de ser uma sentinela, hipótese que, a propósito, jamais aceitaria. Não fosse um detalhe, uma frase, um alerta, algo que o arcanjo Rafael lhe sussurrara no Elísio, além do túnel da morte e que ainda lhe martelava no cérebro. O primeiro entre vocês ainda caminha sobre a terra. Ela murmurou, sem acreditar no que dizia. O primeiro? Estava claro agora. Era o primeiro anjo, Metatron. E vocês eram certamente os sentinelas. Tenha cuidado. Percebe, enfim, o que a fez renascer em Ateia, mesmo tendo sido morta em um vértice. Interferiu o rei dos homens, aproveitando o momento dramático. A alma! Foi a sua face humana, que lhe permitiu atravessar o túnel da morte. Foi ela que aprendeu ao espírito da menina Rachel. Foi o seu sangue, parcialmente terreno, que destravou a armadilha que quase os esmagou na entrada de Egnias, conforme me revelou Ismael. Quer que eu continue? Não! O brado, nesse caso, não era uma reação à pergunta, mas um surto de desespero. Não! Não pode ser! Não é possível! Tudo é possível. Metatron falou como se a consolasse. Tenha calma. Não é tão ruim quanto parece. Na verdade, as perspectivas são ótimas. Somos uma família de novo e logo vamos ampliá-la. Não é promissor? Mas, ante o silêncio, ele decretou: Está bem. Chega de revelações traumáticas. Vou cumprir o que prometi. Venha. Vou levá-la até Daniel. Todo um minuto havia se passado sem que Urakin, de um lado, e Minos, de outro, desferissem um único golpe. Os duelistas se estudavam, andando em círculos, receosos de se expor, de ser o primeiro a abrir a guarda, de dar chance de contra-ataque. O soberano de Creta refugiava-se atrás do escudo mágico, a defesa mais acurada de que se tinha notícia, e o punho de Deus o observava, lembrando o conselho que Inanna lhe dera de não subestimá-lo, afinal o monarca era filho de um deus, apesar de ter nascido na terra. À frente, as falanges constituíam uma parede humana impenetrável
delineando uma fronteira de escudos e lanças entre os recém-chegados e a fortaleza de Agartha. Mais perto do Styx, Iaga e a baronesa assistiam ao confronto. O que faremos se ele cair? A sombra da morte era versada em muitas coisas, mas não conhecia as regras do campo de batalha. Então perguntou à parceira: o que faremos se ele morrer? O querubim foi esperto o bastante para não estabelecer termos antes do prélio. Sem meias palavras, isso quer dizer que nada os impede de continuar batalhando caso ele seja desbaratado. Não há necessidade de nos rendermos. De qualquer maneira, sugiro retomarmos o plano inicial, o de decolar e avançar ao octaedro pelo alto. Ótimo! Iaga assentiu, até porque não via muitas esperanças para o colega. O maior perigo, ela pensava, não era a ascendência divina de Minos, mas seu escudo, forjado por Zeus. Então reforçou: estou de acordo. Poucos metros adiante, cansado do jogo de gato e rato, Uraquim tomou a iniciativa. Como não encontrava brechas na postura do oponente, valeu-se de uma tática que havia muito não empregava. Bateu as asas, levantando poeira. Como o solo do Hades era negro, a lufada enturvou o perímetro e ele se aproveitou da distração para atacar. O globo de ferro chocou-se contra o escudo umas 5 vezes, até que Minos deu o troco, movendo sua arma lateralmente. O Celeste se desviou com rapidez excepcional que faria inveja a lutadores esguios. Quando o pó assentou, o rei de Creta cometeu feito um ariete. Então Uraquim enxergou sua grande chance aberta à vitória. Deu um salto mortal sobre o adversário, aterrissou às suas costas e rodou a massa para esmagar-lhe a coluna. E teria conseguido se algo não o tivesse rechaçado. No escudo, o guerreiro notou, radiava um orbe, uma esfera invisível que circulava o portador e o protegia por todos os ângulos, não só a dianteira. Resguardado por seu poderoso instrumento, Minos acertou o anjo no peito, arremessando-o sobre as falanges que se abriram e o deixaram estatelar-se. O que o salvou foi a couraça dos Aesíris, que, embora amassada, cheia de arranhões, era um artefato mágico também forjado no Valhalla e perfeitamente capaz de resistir ao impacto. Sem apresentar sinais de desistência, Uraquim ergueu-se e tomou fôlego para um novo assalto. Correu de volta à arena improvisada, enquanto Iaga e Inanna já se preparavam para fugir, tão logo o companheiro tombasse. Lívida, perplexa com as revelações um tanto convincentes feitas havia pouco por Metatron, Caira o acompanhou com Cérberus pelo corredor que agora seguia para o oeste a partir da Câmara Central. O certo seria atacá-lo já. Afinal, era essa sua missão, sua tarefa desde o início. Mas antes precisava saber onde e como estava Daniel, e o sentinela prometera levá-la até ele. Então a centelha preferiu aguardar. O passadiço terminava em um salão idêntico à sala do trono, com uma plataforma superior mais desprovida de assentos. Sobre ela, o exilado descansava sem a jaqueta quando reparou na arconte que se aproximava. Ergueu-se. Faísca! Daniel! Caira correu até ele, mas a porta invisível a repeliu. O que
quê? Virou-se para o sentinela. O que é isso? Só uma barreira telecinética. Metatron apontou para Daniel. Eis o meu presente a você, centelha, o meu suborno, já que não gosta de meias palavras. Daniel, o anjo exilado. Ele abaixou a cabeça, como se desse tempo para Kyra pensar no assunto. Mas não havia tanto tempo. Creio que a imagem fala por si. Daniel. Ela continuava pálida, fitando o amigo cara a cara sem poder tocá-lo. Como chegou até aqui? Você me conhece, eu sou um camarada que consegue as coisas. E então, está pensando em se juntar a este homem macaco? Não estava. Mas agora já não sei. Se eu não fizer o que ele pede, você... Relaxe. Daniel a silenciou com um gesto. Está tudo acontecendo conforme eu planejei. Não há com o que se preocupar. Vai dar certo, mas você tem que encarar esse puto. Eu estarei lá com você, escutou? Eu estou com você. Eu sempre estarei com você. Chega! Com o movimento do indicador associado à força da mente, Metatron lançou Daniel escadaria abaixo, prendendo-o no solo. É o bastante por hoje. Virou-se para a ruiva. E agora quero uma resposta sua. Está conosco ou contra nós? Esse é o destino que arquitetou para mim? Ela espiou o anjo de barba crespa. Que trágico! Passar a eternidade enfurnada nesta fortaleza, servindo como fusível para as energias telúricas, enquanto você governa o planeta. A eternidade é muito tempo. Uns milhares de anos, talvez, até que a ordem seja restaurada. Pode ser menos. De qualquer maneira, o sacrifício é necessário pelo bem da humanidade. A mesma humanidade que você tanto venera. A mesma que você ajudou a preservar durante a Era do Gelo. E continuou, meio poético, meio dramático. O mundo está a caminho para o apocalipse. Os sinais são inegáveis. O tecido da realidade está se esticando e logo vai se fragmentar. Se não interferirmos agora, os próprios seres humanos se destruirão. Mas ainda há uma chance, a última oportunidade de salvar a Terra. Mas e a palavra? Ela
ela se referia ao principal ensinamento de Deus, o de não interferir no arbítrio dos homens. E quanto à palavra? De nada adiantará a palavra se os mortais não estiverem aqui para exercê-la. Rebateu convicto. Decida-se agora. Eu já me decidi. E disse, surpreendendo a todos: Proponho uma trégua. Se é que eu sou uma sentinela de fato e ao mesmo tempo marconte, deixe-me ajudá-lo a negociar a paz. Não sei quanto ao arcanjo Miguel, mas estou certa de que Gabriel poderá perdoá-lo se você também estiver disposto a fazê-lo. Caira! Ele disse a mesma coisa que dissera a Samael no jardim do Éden. Não sou do tipo que perdoa. Não fomos nós que começamos esta guerra. Foram eles. Se os gigantes viverem, nós morreremos. Sabe disso desde o início. Portanto, não existe um meio termo. Não existe um caminho do meio. Mas quem sou eu para forçá-la? Se não quiser me ajudar, sem problemas, outros o farão com maior entusiasmo. Gesticulou para Cérberus e então algo assustador ocorreu. O rosto daquele que a ruiva julgava ser Ismael, seu antigo companheiro de lutas, transmutou-se. A nuca se espichou, dando forma a um pescoço comprido, áspero e careca. O nariz se prolongou em uma espécie de bico semelhante ao dos abutres. O corpo se curvou, as asas atrofiaram. Será que se recorda deste seu velho opositor? Sirit. Ela engoliu as palavras e as digeriu com gosto amargo. Sirit era um demônio, um dos raptores que trabalhara para Andril e caíra no rio Oceanos com Daniel após o combate na fortaleza de Atea. Não pode ser. Deu um passo para trás. Está vivo. Eu o resgatei, a ele e a Ismael, a partir de Tia, a cidade do Oriente, onde os rios se encontram. O executor, todavia, preferiu não colaborar e não me deixou opção a não ser. Fez uma pausa e encostou a palma no ombro de Sirit. Veja, os raptores são criaturinhas insignificantes, mas dotados de uma habilidade extraordinária. Eles podem sugar a essência daqueles que matam, copiando suas feições, e graças a mim, imitando também seus poderes. Cérberus roubou de Ismael a capacidade de erguer os mortos e fará o mesmo com você.
Um tanto cruel, eu sei, mas admita, foi uma tirada inteligente. Rejubilou-se. E então, quer reconsiderar? Sei que é uma decisão importante. Não! Kyra só conseguia pensar em Levi, o Ofanim, que também fora assassinado por Cirith. O demônio insignificante, como Metatron destacara, a enganara 2 vezes, vitimara 2 de seus melhores amigos e não merecia perdão. Ensandecida, ela sacou a fagulha, manifestou sua lâmina e partiu contra Cirith. Porém, o sentinela defendeu seu pupilo. Conjurou não gelo, como em Nova York, mas uma rajada de fogo, justamente o elemento que a centelha tão bem dominava e que, em tese, não poderia feri-la. Mas aquelas não eram chamas comuns, eram chamas sagradas, chamas de Metatron. O jato atingiu primeiro a espada, despedaçando-a. O choque a capturou em seguida, incinerando seus cabelos, tostando-lhe a pele, afetando-a superficialmente, mas de um jeito assaz doloroso. Salva da desintegração pelas placas da armadura escarlate, a arconte entendeu que o primeiro anjo poderia tê-la matado, estando ela com ou sem couraça. Cerberus! Ela ouviu o barbudo dizer. Chegou a hora. Faça a sua parte. Será uma honra, majestade. Salivando, o demônio aproximou-se de Kyra. Finalmente, depois de todos esses anos, será uma honra. Uma gota de sangue escorreu pela têmpora de Uraquim. Constantemente fustigado pela arma de Minos, o guerreiro tinha cortes na testa, 2 costelas quebradas, além de escoriações no pescoço e na nuca. O soberano de Creta, por sua vez, seguia incólume, o rosto oculto sob o elmo taurino, o corpo protegido pelo escudo de Zeus. O confronto evoluía lentamente. De sua parte, Uraquim só podia cansar o adversário, e este o agredia, contudo, a armadura dos Aesíris o tornava resistente, uma tora que só desmoronaria após uma série de machadadas contínuas. Percebendo isso, Minos julgou que o combate já rendera o bastante e decidiu encerrá-lo. Deu 3 passos à frente e castigou o Celeste com uma sequência de golpes, obrigando-o a recuar. Encurralado, este não teve opção a não ser atacá-lo de volta. Com uma investida possante, o anjo o rechaçou, mas sua massa se estilhaçou no processo. Alvo fácil, o punho de Deus foi atingido na cabeça. O cérebro nublou-se, as pernas bambearam e ele desabou sobre as areias do Hades. Onde estava, ficou. Não se moveu. Ainda que recuperasse a compostura, não dispunha de ferramentas adequadas e nunca penetraria as defesas de Minos. Na companhia de Iaga, Inanna lamentou a tragédia. Proclamada querubim honorária após os eventos que se seguiram à chacina em Baar-Lut, os atos heróicos a transportavam a uma época mais digna,
a um mundo fantástico onde tudo, literalmente, era possível, quando o tecido da realidade era fino e os lilins vagavam livres pela face da terra, não confinados a regiões cheonitas. Pronto para ser executado, Uraquim fez uma prece, não a Yahvé, mas a Sif, sua protetora. Sif, cabelos de trigo, Sif dos Aesires, Sif, sua amada. Que ela fosse sua derradeira lembrança, a imagem final a cruzar sua mente. Era o seu anseio, o seu último pedido.